Eu vou te ensinar o melhor empadão da sua vida. A massa é maravilhosa, fácil de fazer e desmancha na boca. O recheio é cremoso e saboroso, uma combinação perfeita para as festas de final de ano e ocasiões especiais, ou para você vender e ganhar dinheiro. Vamos lá para o passo a passo? Tá morninho, viu, produção? Essa massa ela é básica e prática. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Aqui eu tenho 200 gramas de margarina. Essa margarina ela está gelada e ela tem 80% de lipídios. Uma caixa de creme de leite, 200 ml de creme de leite. Uma colher de sobremesa rasa de sal. Aqui eu tenho um pouco de água e eu não vou usar essa água agora, porque eu quero que você entenda aqui o passo a passo dessa massa. Você vai amassar assim, olha. Você não vai misturar em formato de círculos para não desenvolver o glúten da massa, que é deixar a massa elástica. Eu dou um ponto com um pouco de água. Quanto, Edva, de água? Gente, é pouquinho, não é muito não. Em média, 2 colheres de sopa. Ó, bem pouquinho, 1, 2, pronto. Se necessário, aí eu vou colocar mais. Aqui, ó. Não vou precisar colocar mais. Eu já percebo aqui, olha, que ela já deu ponto. Ela é muito fácil de unir. Olha só. Pronto. Massa pronta. Termine de unir a massa na bancada, fazendo esse movimento aqui, assim, olha. Unindo assim. Massa completamente unida. Passe um plástico filme e leve a massa para a geladeira. Por que, Edva, eu tenho que levar para a geladeira? Porque essa é uma massa que você tem que trabalhar com ela gelada. Pronto, passado esse tempo, agora vamos abrir a massa. Para facilitar, vamos usar um saco plástico, a massa e outro saco plástico por cima. A quantidade aqui dos ingredientes é para uma forma com o aro de 26 centímetros e a profundidade de 7 centímetros. Eu abri a massa aqui considerando a lateral da forma. É como se eu pegasse aqui a forma e abrisse assim. E essa é uma forma de fundo falso. Ah, Edva, eu não tenho a forma de fundo falso. Eu vou deixar de fazer? Não. Eu já tenho aqui no canal vários empadões usando outros tipos de forma. Forma sem ser de fundo falso, tenho refratário também de vidro. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você, mas você não pode deixar de fazer, tá bom? Remova aqui o primeiro plástico. Esse plástico aqui, o que está embaixo, ele vai lhe servir de apoio. Olha só, que facilidade. A forma, e aí você vai fazer isso. Olha só. O plástico aqui, ele vai lhe servir de guia. Remova o plástico e corte o excesso com suas mãos. Escreva aí no seu caderninho. Essa quantidade aqui é a tampa do seu empadão. Eu não vou fazer esse empadão com tampa. Ele vai ser um empadão sem tampa. Essa daqui eu vou deixar aqui do lado, que eu tenho uma dica de milhões para você. Eu gosto de fazer isso aqui, olha. Esta é uma massa básica de empadão e você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Este recheio de empadão, ele é muito prático, porque você só coloca tudo na panela e já dá o ponto. Você só tem que prestar atenção no passo a passo. Aqui na panela eu tenho 60 gramas de margarina. Eu vou colocar aqui uma cebola e 2 dentes de alho. Um tomate, uma colher de sopa bem cheia de colorau. Agora eu vou refogar. Adicione o frango. Aqui eu tenho 600 gramas de peito de frango cozido e desfiado. E você pode temperar com o tempero aí de sua preferência. E qual foi o tempero, Edva, que você cozinhou o frango? Eu cozinhei com 1 colher de sopa de tempero completo e 1 colher de sopa rasa de colorau.
O que é tempero completo? É aqueles potinhos que você compra no supermercado, sabe? Então, foi com ele. E o tempero completo, ele já tem sal. 1 colher de sopa de creme de cebola. Aqui eu tenho 1 xícara de salsinha e você pode usar o cheiro verde aí de sua preferência. 600 ml de leite. 4 colheres de sopa bem cheias de farinha de trigo sem fermento. Edva, eu não quero usar o leite. Posso usar o caldo do cozimento do peito de frango? Pode. Só tenha o cuidado para você não salgar a sua receita, porque o caldo ele já é cozido ali com o tempero completo, né? Então é opcional, tá bom? Agora eu vou levar para o fogo baixo. Prontinho, o nosso recheio já está no ponto. Eu quero que você veja bem de perto a textura. E não se preocupe que ele não está mole. E essa textura é porque ele está quente. Mas depois que esfriar por completo aqui, eu vou mostrar a textura da cremosidade. Cubra com plástico e não se preocupe que o plástico ele não vai derreter. Por que eu tenho que cobrir? Porque quando ele esfria, ele cria aqui por cima uma película. O nosso recheio já está completamente frio. Olha a textura desse recheio. Ele está frio, completamente frio. E olha que textura maravilhosa. Tem uma dica de milhões aqui para você. Você pode fazer grandes quantidades e guardar na geladeira. Edva, qual a validade desse recheio na geladeira? Experiência própria, a validade é de até 3 dias, mas por segurança, deixe apenas 2 dias. Gente, fazer empadão, o ideal é que você faça o recheio 1 dia antes ou 2 dias antes. Isso facilita muito. Aí você vai, olha, tampar e aí você pode guardar na geladeira, desse jeito aqui. Agora que você já sabe como eu faço o meu delicioso recheio. Experiência é um negócio sério, né? Eu quero que você escreva um segredinho aí. Segredo meu e seu. Não conta pra ninguém não, tá bom? Tô brincando, é porque eu quero que você tenha sucesso aí na sua produção. Quando você fizer o seu recheio de frango e deixar ali na geladeira e você for receber a sua encomenda, o que é que você vai fazer para que o recheio fique diferente, fique mais saboroso? Você pode oferecer para o seu cliente. Você quer frango tradicional, frango com azeitonas, frango com palmito, frango com queijo provolone. Ele vai dizer, olha, eu ainda tenho a opção ali de escolher, e principalmente agora nas festas de final de ano. Vamos fazer com que o recheio do nosso empadão fique assim maravilhoso, né? Aí você vai dar um toque com o que o cliente escolheu. Hoje eu vou colocar aqui 100 gramas de queijo provolone. Esse queijo ele é maravilhoso. Ele vai trazer um sabor aqui nesse recheio que a pessoa que vai comer vai dizer assim, nossa, que sabor maravilhoso. São segredos que a gente só conta para seguidores especiais. Vocês. Isso daqui tá uma explosão de sabor. Agora que você já sabe, como é festa, vamos deixar esse empadão mais do que especial. Eu deixei aqui, olha só, o espaço sobrando de um dedo e é proposital. Eu vou finalizar com 200 gramas de requeijão cremoso e 200 gramas de mussarela. É opcional, você pode colocar a tampa, tá? Mas eu quero fazer diferente porque é festa, né? Ou ocasiões especiais. Faça desse jeito aqui que você vai arrasar aí. Agora eu vou levar para o forno. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 25 minutos. Você está cansado de trabalhar para os outros e sonha em ter seu próprio negócio lucrativo?
Imagine transformar sua produção de salgados em um negócio de sucesso. Eu sou Ediva, do Bistrô dos Salgados. Se você quer ter conhecimento de como fazer salgados para a lanchonete em pouco tempo, este mini curso é para você. Ele é fácil e prático e com uma linguagem de fácil entendimento. Você aprenderá a preparar 10 receitas irresistíveis que fazem sucesso em qualquer ocasião. Além das receitas detalhadas, você terá acesso às dicas exclusivas sobre congelamento, fritura e armazenamento. Aprenda como atrair e fidelizar clientes e transforme sua cozinha em um negócio rentável. Eu vou te ensinar o passo a passo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Clique no link ou no botão abaixo e garanta agora mesmo seu acesso ao mini curso de salgados para a lanchonete. Deixa eu passar esse segredinho aqui para você. Aquela dica de milhões, você pode fazer isso daqui com a massa inteira. Não é só com a sobra não, com a tampa, tá? Você vai fazer a mesma coisa aqui, o passo a passo. Você vai abrir. A forma que eu vou usar é uma forma com o aro aqui de 15 centímetros e a profundidade de 5. E aqui você não vai colocar o recheio agora, você vai levar essa massa para assar. Faça furos para que não crie ar entre a parede da massa e a forma. Leve para assar. Não tente tirar da forma agora, porque ele ainda está terminando o processo de cozimento. Deixe esfriar um pouco. Para desenformar, eu vou usar aqui uma vasilha de vidro. Você escolhe aí a vasilha que você vai usar. Que legal! Que negócio bonito! Tá bonito, produção? Muito bonito. Dá até pena de cortar. Mas vamos cortar, né? Uhum. Tá morninho, viu, produção? Nossa, esse negócio tá com cara de muito gostoso. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu quero que você veja bem de perto. Quando você corta e ele ainda está assim, olha, morninho, aí o recheio, ele não se firmou, tá vendo? Mas depois que esfria, olha só o queijo aqui assim, ó. Tá bem suculento. Tá, depois que esfria, eu só cortei aqui para que você veja, até Luke tá... Eu só cortei aqui para que você veja a qualidade, tá vendo? E a minha água tá cheia de boca. Ê, produção! Gente do céu, tá tão suculenta aqui, mas eu vou comer aqui. Nossa! Agora é minha vez, né? Gente do céu! Que receita maravilhosa! Vocês precisam fazer. Façam. Muito bom. E o preço de vendas, eu não posso falar para vocês, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar aí, mas Ediva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book onde eu mostro todo o passo a passo para você precificar e seguindo o passo a passo você vai descobrir o preço de vendas dos seus salgados. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados, independente aí da sua receita. Tenho certeza que você vai conseguir e que nunca mais você vai ter essa sensação de que você está perdendo dinheiro. Será mesmo que você está lucrando? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Vale a pena comprar esse e-book. Se você ainda não sabe como calcular o preço de vendas dos seus salgados, e o preço tá bem baratinho. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento e se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais e lá você terá todas as informações. E se você quiser que o seu nome apareça aqui nos vídeos por apenas R$ 4,90, você nos ajuda a trazer vários conteúdos como esse. E o seu nome fica aqui para sempre. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo
e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!